Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola. Havia um homem rico que tinha um feitor, que foi acusado diante dele como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: o que é isto que eu ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, porque já não poderás ser o meu feitor. O feitor então disse consigo: que farei, visto que o meu senhor me tira a administração? Cavar eu não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer, para que quando for apartado da administração, haja quem me receba em sua casa. Tendo chamado, pois, cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves a meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse o feitor: toma o teu título de caução, senta-te depressa e escreve 50. Depois disse ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. Resposta do feitor: toma o teu bilhete e escreve 80. E o Senhor louvou o feitor iníquo por ter agido com astúcia, porque os filhos deste mundo são mais hábeis na sua conduta com o seu semelhante do que os filhos da luz. Portanto, eu vos digo: granjeai amigos com a riqueza da iniquidade, para que, quando vierdes a precisar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Laus tibi Christi. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, nas páginas do Evangelho, Jesus Cristo quer sempre inculcar em nós a nossa vocação ao amor. Em diversos momentos, Jesus fala do amor, e por amor, Ele vem ao mundo, né? Porque nos ama, né? E nos coloca essa vocação ao amor, por exemplo, quando nos diz o maior mandamento da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. E na última ceia, São João diz: tendo amado os seus, os amou até o fim. Eu vos dou um novo mandamento, ele nos diz, depois de lavar os pés dos discípulos, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. São João, evangelista, nas suas cartas, faz todo um elogio ao amor. Ele que é o discípulo do coração de Jesus, que na última ceia tinha sua cabeça recostada no peito, sentindo as pulsações daquele coração, ele fala: quem não ama o seu irmão é um homicida. Portanto, a nossa vocação, que Cristo quer mostrar, é a vocação ao amor. O Papa São João Paulo II, desde o início do seu pontificado, ele diz: o homem nasceu para amar, e ninguém pode viver sem amor. É a nossa vocação básica. Mas Nosso Senhor vai mostrando não só a nossa vocação, como tudo aquilo que interfere neste caminho do amor, o que nos atrapalha, aquilo que nos impede de amar e os perigos que nós devemos enfrentar para cumprir esta vocação, viver essa vocação ao amor. E um deles é o apego desordenado aos bens materiais. Por isso ele diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. E quando ele fala as riquezas, não apenas o dinheiro, mas todos os bens materiais que podem nos colocar, serem para nós um verdadeiro Deus. Podemos viver uma verdadeira idolatria quando nós não sabemos usar os bens materiais.
Santo Inácio, nos seus exercícios espirituais, ele coloca como princípio e fundamento: o homem foi criado para conhecer, amar e reverenciar a Deus neste mundo e depois alcançar a vida eterna e assim salvar a sua alma. Esse é o princípio e fundamento de toda a ordem moral. Quando se vai estudar a teologia moral, o primeiro capítulo, depois da apresentação do tema, o primeiro capítulo é esse: qual é o fim último do homem? E o fim último do homem vai regrar todos os fins de todas as nossas ações. Então, se o nosso fim último é conhecer, amar e servir a Deus nesse mundo e alcançar a vida eterna, esse é o fim último, ou seja, o fim principal. Todos os atos humanos, todas as nossas atitudes, tudo que nós fazemos, embora tenham fins secundários aqui na terra, devem ter como fim último sempre a salvação da nossa alma, a vida eterna, que já começa aqui na terra com a nossa comunhão com Deus. Comunhão com Deus aqui, para depois da nossa morte vivermos essa comunhão plena por toda a eternidade. Esse é o fim último. E as criaturas? E quando nós falamos criaturas aqui, não são apenas os bens materiais, mas tudo que não é Deus. A própria igreja, os sacramentos, a graça, e também os bens materiais, nossa casa, nosso trabalho, nosso dinheiro, nossas atividades, tudo isso. Todas as criaturas existem como meios para nós alcançarmos o nosso fim último, e não o fim. A parábola de hoje, Jesus fala de um administrador que foi denunciado porque estava administrando mal os bens do seu senhor. Estava desviando dinheiro. E ele foi denunciado, e o Senhor então o chamou às contas: dá conta da tua administração. O primeiro fim dessa parábola Jesus busca nos mostrar qual deve ser a nossa relação com os bens materiais, sobretudo com o dinheiro. Realmente nós temos necessidade do dinheiro para termos uma vida digna, também para o nosso uso pessoal. O Papa Bento XVI, falando dos bens materiais, ele disse que é injusto, lá na própria encíclica Deus Caritas Est, depois na Caritas in Veritate, ele vai nos falar exatamente isso, né, que o ser humano precisa dos bens materiais para ter uma vida digna, e é indigno um filho de Deus, diante de todos os bens que Deus criou, indigno um filho de Deus não ter pelo menos o necessário para viver, não ter sua casa, não ter um lugar para morar, ter que morar na rua, por exemplo, não ter um alimento, muitas vezes ter que pegar uma comida no lixo, não ter suas vestes. É indigno do filho de Deus não ter o seu trabalho. Então nós precisamos de tudo isso, daquilo que é necessário para uma vida digna. Não estamos falando aqui de ter em abundância ou de ter mais do que nós necessitamos, mas o ser humano precisa ter o necessário para viver dignamente. Porém, todos esses meios são meios de santificação e que nós devemos colocar a serviço das nossas necessidades e a serviço dos outros. Então, o dinheiro ele tem um duplo aspecto, ou uma dupla finalidade, né? Ser para as nossas necessidades, para termos uma vida digna, e também para nós, tendo mais, podermos ajudar aquelas pessoas que precisam. Por isso são os santos padres, São Ambrósio, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, eles diziam que o que eu tenho a mais do que eu preciso não é meu, é dos pobres. Então eu tenho que saber utilizar bem o dinheiro para que ele faça tudo o que eu quero, e não para eu fazer tudo o que ele quer. Como dizem os antigos, o dinheiro é um bom escravo. Eu uso da maneira que eu quero, ele faz o que eu quero, mas se eu me deixo dominar por ele, ele é um péssimo senhor. Ele me domina e eu passo por cima da minha própria alma, muitas vezes, né? A pessoa é capaz de vender a própria alma, é capaz de ter inveja, até de matar o seu semelhante por causa do dinheiro, como a gente tem visto muitas vezes. É capaz de usar de diversas artimanhas
por causa do dinheiro, dando mais valor do que a própria vida humana, como nós temos vistos, e nessa pandemia há muitos exemplos, né? E depois tantos exemplos a gente vê com a violência e tudo. O dinheiro é um péssimo senhor, ele domina. Por isso ele deve estar sempre abaixo de nós e nunca acima de nós. É essa relação com o dinheiro e, por conseguinte, com os bens materiais que Nosso Senhor quer que nós tenhamos, e esta parábola ela nos indica exatamente isso. Usamos os bens materiais para nossas necessidades e também para ajudarmos as pessoas que precisam, porque nós temos um compromisso não apenas conosco, mas temos também um compromisso social. Somos membros de uma só família. O Papa Bento XVI, ainda desenvolvendo esse assunto, comentando essa parábola, ele disse que essa parábola mostra duas lógicas. Primeiro, a lógica do lucro, ou seja, quando se tem a Deus, o dinheiro como Deus, servir o dinheiro como se fosse um Deus. Jesus usa o termo mamona quando fala das riquezas ou do dinheiro, que mamona era um deus fenício, as pessoas se submetiam a ele, então não podeis servir a Deus e a mamona, quer dizer, servir a Deus e a riqueza como um Deus. Então esse cuidado nós temos que ter. Essa é a lógica do lucro, em que as pessoas, não é que o lucro seja pecado, seja errado, não, mas se você coloca o lucro como se fosse o seu fim, você vai passar por cima dos direitos das pessoas, vai maltratar, vai pisar, né? Por outro lado, existe a lógica, diz o Papa, da solidariedade. Quer dizer, o que eu tenho não é só meu, mas é também dos outros, no sentido de que eu devo usar para o bem dos outros. São duas lógicas do lucro e a lógica da solidariedade, coloca o Papa, ou a lógica do egoísmo e a lógica do amor. No egoísmo, eu faço um muro em torno de mim mesmo e só penso em mim. Eu, na verdade, quero ser o meu próprio Deus. Ou o amor, em que eu me renuncio a mim mesmo em função do outro. Isso não quer dizer que nós devemos abraçar a ideologia, por exemplo, marxista, como alguns pregam, inclusive dentro da igreja. A teologia da libertação vai nessa linha, né? Dá uma interpretação ideológica e marxista de toda a história, dizendo que é preciso ter um poder central, que eles chamam de Estado, e esse Estado é que vai fazer a distribuição e ninguém vai ser possuidor de nada. Não é nesse sentido. Claro que não, porque existe um chamado direito de propriedade, cada um tem o direito de ter suas coisas. E nós somos todos desiguais, somos diferentes, né? Uns desenvolvem de uma forma, outros de outra. Então, não quer dizer que não possa ter pessoas que tenham mais, outras que tenham menos. Não. Não quer dizer que não possa pessoas que tenham mais riquezas e podem ter. O que não pode haver é pessoas que não tenham o necessário, o mínimo. Essa diferença de classes, ela é necessária e importante. Porém, é preciso que haja solidariedade, é preciso que haja complementaridade, que uns ajudem aos outros, e que todo bem seja colocado do ponto de vista também social, no sentido de que as pessoas devem se ajudar umas às outras. Esse é o ponto. Aqui a igreja nunca pregou a luta de classes, e nem deve haver. Nem deve haver. As classes têm que se solidarizar, têm que estarem juntas, cada um na sua função, até porque os seres humanos são todos diferentes. Uns desenvolvem mais um ponto, outros, mas nessa harmonia, né, essa harmonia que deve haver, né, na vida social, em que cada um cumpra a sua função, isso é que dá a felicidade ao homem aqui na terra, tanto quanto é possível, porque a felicidade mesmo plena é só no céu. Mas essa solidariedade é que é necessária, e que o homem tenha pelo menos o necessário para a sua vida digna, como diz a doutrina social da igreja. Nós somos todos administradores dos bens de Deus. Não só dos bens materiais, mas também dos bens espirituais. Tudo que nós temos, Deus nos deu para administrarmos. E um dia, Deus, nosso Senhor, vai nos pedir contas da administração. O que é que você fez com o que eu dei para você? O que você fez com a sua inteligência,
com a sua capacidade. A parábola dos talentos vem nos mostrar exatamente isso. Um homem que distribui os seus talentos para os seus servos e depois pede contas. O que você fez? Você tem que fazer esse talento render. E não pode, de maneira nenhuma, enterrar, como um deles fez. Ele foi chamado a atenção e foi condenado por isso. Então, os talentos que você fez tem que desenvolver. Você tem que desenvolver. Cada um na sua função. Um não deve ser contra o outro, mas todos devem, no conjunto, se ajudarem uns aos outros em busca do bem comum e depois em busca da eternidade, esse bem comum que deve ter como fim último a eternidade. Mas é preciso que cada um administre bem. Deus vai cobrar dos filhos que Deus deu, Ele deu, vai cobrar da casa que Ele deu, vai cobrar do trabalho, vai cobrar das capacidades que Ele deu para você, de você se desenvolver de alguma forma. Por outro lado, o Estado tem o dever de fomentar, de colaborar, de incentivar e de facilitar para que cada pessoa ela se desenvolva dentro desses talentos. Aí essa é a função do Estado. E na igreja também, de acordo com aquilo que é próprio da igreja. O fato é que Deus vai cobrar. O que é que você fez? Deus vai cobrar de mim como padre, né? O que é que você fez como sacerdócio? Vai cobrar de você como mãe. O que é que você fez com a sua maternidade? O que é que você fez com a sua paternidade? Com a sua capacidade de ser médico, de ser engenheiro, de ser professor, de ser cuidador de idosos, de ser enfermeiro, de ser faxineiro, pedreiro, e cada um é importante e único na sociedade que Deus criou. E Deus cobra. Deus vai cobrar das graças também que Ele nos deu. Eu te dei tantas graças, o que você fez com ela? É preciso que nós façamos render. No finalzinho, Jesus Cristo na parábola diz: granjeai amigos com as riquezas das iniquidades. Aquele homem foi louvado, o feitor, não porque ele foi desonesto, evidentemente ele foi desonesto e continuou roubando o seu senhor, mas ele foi louvado pela astúcia dele, porque as pessoas do mundo, os filhos do mundo, ou filhos das trevas, como diz nosso Senhor, são espertos para conseguirem as suas coisas. Nós também devemos ser espertos e astutos para conseguirmos as coisas de Deus. Os filhos das trevas se esforçam, fazem seus sacrifícios. Por exemplo, o sacrifício que faz um jogador de futebol, né? Quanto exercício, quanto cuidado, né? Um atleta, quanto cuidado, quanto exercício, né? Eu vejo lá no Rio, o carnaval que acontece uma vez por ano, eles passam o ano inteiro ensaiando, preparando fantasias, né? Tem lá a cidade que chamam cidade do samba, aquilo é costureira, gente correndo para um lado, para o outro, comprando as coisas, fazendo desenhos, um sacrifício. Às vezes, quando vai chegando próximo, passam noites inteiras fazendo trabalhos, cálculos, ensaios, tal. Os filhos do mundo em seus negócios são esforçados e espertos para terem lá 3 dias de carnaval e acabou. Na escola de samba tem lá, sei lá, 1 hora e pouca. Essa esperteza que eles usam para as coisas do mundo, nós devemos ter para as coisas de Deus. Então, enquanto nós temos um bem muito maior, reclamamos se temos que levantar cedo para rezar, se temos que fazer uma leitura espiritual, se temos que caminhar para ir ajudar uma pessoa, se temos que estudar um catecismo. Nós temos dificuldade para rezar, já começamos logo a cochilar, começamos logo a dizer: não tenho tempo, eu tenho outras coisas para fazer. Então nós devemos também ter essa astúcia quando temos que cuidar das coisas de Deus. É essa a lição que Deus nosso Senhor nos dá. Por isso, pensamos na Santíssima Virgem Maria, nossa mãe, que colocou como seu fim servir a Deus, que nós tenhamos também esse fim, né? Usar de tudo que Deus nos deu para a sua glória, para o seu serviço e para o bem dos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.